há pouco a sua entrevista coletiva, Alexandre Ernest. Diagnóstico do D'Alessandro, recuperar a identidade do Inter a partir de agora. Quando o presidente Alessandro Barcelos ele chama o D'Alessandro de volta para o vestiário, ele começa a fazer isso, né? Talvez ele comece a mudar essa busca da identidade que o D'Alessandro fala que os jogadores, né? O grupo de jogadores tem de voltar a ter. E aí a gente tem que destacar o passado, como bem disse o D'Alessandro ali. Os antigos jogadores do Inter, os campeões principalmente, eles gostavam de estar no clube, eles sabiam o que significava vestir a camisa do Inter. E há alguns anos a gente parece que via aquela coisa assim de se perdeu, paciência. Não deu, tu vê, né? Mas as coisas se tornavam cíclicas, né? E cada vez a partir de uma eliminação ou de uma derrota ou de alguma questão mais vexatória até mesmo, né? Como Melgar, como, por exemplo, o Globo, como eliminações na Copa do Brasil para clubes extremamente menores que o Inter, era aquela coisa de, tu vê, né, isso e aquilo. Então, eu acho que o D'Alessandro ele começa a ser muito assertivo como diretor esportivo quando ele começa a trazer os jogadores para a realidade do Internacional. O que significa vestir a camisa do Inter, o que significa desempenhar dentro do Beira-Rio. Todos os jogos, você torcedor que de repente vai ao Beira-Rio agora nesse domingo, se ganharmos os jogos, se empatarmos ou se perdermos, o D'Alessandro entra no campo, ele olha para os jogadores e faz assim, aponta para a arquibancada e diz para os jogadores, aplaudam os torcedores que vieram aqui hoje no Beira-Rio, deem valor para este tipo de pessoa que é o fundamento do clube. E aí os jogadores vão lá, aplaudem, quase sempre a torcida está agora fazendo também, né, vamos dizer assim, a sua reciprocidade. Então eu acho que o D'Alessandro é muito, muito correto quando ele fala de recuperar a identidade do Inter. Porque ultimamente a gente estava bem, mas bem sem identidade. Vocês sabem, senhores, que nós temos aqui na nossa bancada um estudioso do futebol, Carlos Guimarães. Escreveu alguns livros já sobre futebol. Eu nunca escrevi um livro sobre futebol. Guimarães estudou. Ele é um expert. Estudou, escreve livros. Então é empírico. Eu sou empírico. O Carlos Guimarães gosta muito dessa questão dos pormenores, a questão identitária do futebol. O D'Alessandro tocou nesse ponto, senhor Carlos Guimarães. Quando a gente fala sobre DNA, né, o DNA de um clube, semana passada a gente falou sobre Flamengo e Corinthians. O DNA do Flamengo é o DNA técnico, né? Sem dúvida. Vistoso, do Corinthians é mais de pegada. O DNA do Inter eu acho que foi um pouquinho esquecido de uns tempos para cá. Quando, em 2021, desculpa falar sobre isso, o Alexandre Ernst, foi colocado que o Inter passaria por uma ruptura, ali não é uma coisa primeiro viável, né? Não é uma coisa factível, não existe ruptura no modelo de futebol brasileiro. Para mim, eu conheço duas rupturas só, Bragantino e Atlético Paranaense, nem a SAF é uma ruptura, porque é um modelo que vem. Talvez o Fortaleza, né? Pode ser incluído. O Fortaleza eu acho que é mais upgrade do que ruptura, né? Mais evolução que ruptura, embora o Ribeiro não goste. Não ganha nada. No Internacional, a gente teve, em 2021, o modelo startupeiro do Miguel Ramírez, né? Que vem lá do Del Valle, né? Que é uma startup. Startupeiro, uma startup, né, que ele vem, não é um time de clube de futebol. O startup. O Del Valle, startup, Alô, seu João, Dona Maria? Isso. Startup. Isso. Startup. Vamos traduzir. Já é a 7ª vez que eu sou advertido por não falar pro seu João, Dona Maria. Isso, startup. É um técnico novato, tá? Novato, tá? Gestão inovadora. Aí quebra, vem o Diego Aguirre. Aí o Diego Aguirre quebra, vem o Medina. Quebra, vem o Mano, quebra, vem o Cudê, quebra, vem o Roger. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Inter, nesse tempo, perdeu completamente a sua identidade. Primeiro, identidade de jogo, identidade de formação, agora está tentando com o Gabriel Carvalho, especialmente, recuperar, e identidade de clube. Eu vou dizer esse pormenor que tu falaste há pouco, o Felipe Gamba. As mangas brancas são quebra de identidade. Você pode achar uma bobagem. E que, obviamente, ninguém vai jogar mais ou menos. O Arsenal é uma quebra de identidade, sim. É uma quebra de identidade, sim. Foi o que eu falei. Claro que não vai jogar mais ou menos por estar com as mangas brancas ou vermelhas, né? Mas a identidade, isso é importante. Mas a minha pergunta para ti é,
a origem da perda de identidade do Internacional, porque eu quero chegar nesse ponto. Onde está a origem da perda de identidade do Inter, citada pelo D'Alessandro? Ele usa ali, perfil aguerrido. Perdemos a identidade nos últimos anos. Onde foi? Quais são os anos? Pra mim, a origem... Onde é que foi? É o início da gestão Barcelos? Eu Onde quero é que saber, Onde é que eu tá? quero saber se o D'Alessandro está citando os anos em que ele esteve aqui também. Bom, pode ser. É uma outra questão. Onde é que o está cara a origem? ficou 10 anos, 11 anos aqui. O que eu penso do Internacional sobre isso? E ele já viveu momentos que o clube não deu nada significativo. Não é por isso, Pedro, porque em momentos perdedores, às vezes, tu consegue ser rebaixado ou consegue jogar mal preservando a identidade, tá? Não é só a perda ou o ganho de identidade que vai determinar se tu vai ser vencedor ou perdedor. Tu citou o Ramírez. Ramírez é perda de identidade. Tá, mas é a origem? É perda de identidade. É origem? Era Abel. Antes de Ramírez era Abel. Antes do Abel. Não, mas a Abel não tem perda de identidade nenhuma. Abel é o Inter vencedor. Abel é o Inter vencedor. Tá bom, então qual é a origem? O Ramírez é perda de identidade. Qual é a identidade? Então tá aí. Então a perda de identidade começou aí. Qual é a identidade? Tá aqui, perfil aguerrido. Perfil aguerrido ele citou, é o perfil aguerrido. Formação de jogadores. Eu acho que essa identidade o Guimarães citou, é o prazer de jogar no Inter, é entender a história do Inter. Formação de jogadores, compreensão da identidade, o time com um perfil competitivo, o time que não São vários problemas, né? Não, tem um conjunto, um conjunto de coisas. Quantas vezes, ali, ó, nos anos 2000, o Internacional, ele rompe uma ideia Desculpa, Pedro, tem mais uma frase ali do D'Alessandro no GC para ajudar vocês. Tem que olhar para trás para saber como ganhou. Nos anos 2000, o Ernest pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Ou tem que se olhar muito para trás, então, hein? Olha aqui. Aí que tá. O Ernest pode, a qualquer momento, pode me interromper. Mas era todo mundo grandinho já. A qualquer momento, o Ernest pode me interromper se eu estiver errado. Nos anos 2000, quando o Internacional quase cai para a segunda divisão pela primeira vez, o Dr. Fernando Carvalho, após algumas gestões que não foram tão boas, ele coloca dentro do Internacional algo diferente. Que é justamente isso. O Internacional resgatar as suas origens de um clube aguerrido, de um clube popular, de um clube que se identificasse com a sua torcida através de jogadores. Isso é outra característica, é verdade. Passado o episódio Paysandu, o Inter adquire ou readquire ou se reabilita frente à sua torcida com ideia de futebol, com treinadores longevos e com jogadores de qualidade. Identificados com o ideal do clube, tá? Teve Muricy, teve Abel, teve aí dentro de campo, Rafael Sobis, Fernandão, Paulo César Tinga. Te ajudando, tá? Essa frase do D'Alessandro é para esse período. Beleza. Começa ali. 4, 5, o começo da virada de chave. A frase dele é para esse período. Só para terminar, porque não é a minha área, não é a minha seara internacional, eu passo a bola para vocês. Depois disso tudo, de Libertadores da América, de quase Campeonato Brasileiro, de Mundial de Clubes, onde o status do Internacional é levado à 10ª potência, começa algum desmanche, uma implosão. Não, mas ainda tem o Inter campeão de tudo, o Inter do Tite, o Inter da Sul-Americana. Eu só quero colocar uma coisa, Pedro. Eu quero ir ligeiro para não me estender aqui. E aí entra uma bagunça, que aí é troca de treinador, é jogador não identificado, é toda uma desestruturação que já tinha acontecido. Fala, Guimarães. E aí aconteceu isso. Rapidinho, Bruno, acho que não começa